Olá, muito boa noite. Gravo este vídeo no sentido de dar resposta a uma questão que se tem colocado muito a mim, não é por pacientes, familiares de pacientes, amigos e não só, não é do porquê da continuação das consultas com o psiquiatra depois do paciente ter tido alta lá do internamento, depois do paciente estar se sentindo melhor desde o ponto de vista, não é, mental. Então, eu pretendo dar uma explicação e espero que seja bastante simples, não é? Para que possa ser entendida por todos. Em primeiro lugar, devemos estar cientes, não é, na realidade, de uma pequena diferença, não é, entre as doenças mentais e orgânicas. Isto no sentido do tratamento. O porquê que eu digo isso? Quando um paciente está sob tratamento de uma malária, de uma febre tifoide ou qualquer outra doença, não é, orgânica, o paciente vai fazer a medicação onde é um curto determinado tempo, não é? Depois de voltar a fazer a análise da negativa, o paciente para, não é, de fazer a medicação e segue com a vida sem ter a necessidade de voltar a fazer acompanhamento, as consultas com um médico interno, se assim posso dizer. Bem, as doenças mentais, principalmente aquelas que são do nível psicóticos, não é? Quando eu digo do nível psicótico, posso dar um exemplo, não é? Aqui no nosso país, dos vulgarmente chamados de malucos, né? Que andam pela rua. O paciente interna, faz a medicação aí no hospital, depois tem a alta, não é, para ir para casa, continua com a medicação e nós dissemos sempre que tem que voltar a fazer as consultas com o psiquiatra, não é? E muitas das vezes vem a primeira vez na consulta, a segunda vez e a terceira sempre eu coloco essa questão, eu já estou bem, por que eu tenho que voltar? Bem, é o seguinte, não é? Nós como psiquiatras, as doenças psiquiátricas geralmente requerem de muito cuidado, de acompanhamento e de um tratamento prolongado, de até mais ou menos um ano, não é? Dependendo de qual doença o paciente tiver. O porquê que se continua com as consultas? Primeiramente, o médico, depois de dar a alta, né, do paciente estar internado, vai determinar a frequência das consultas. Primeiras consultas serão em curtos espaços de tempo, não é, de uma vez por semana ou 2 vezes por semana, dependendo do que o paciente tiver, e depois uma vez em 15 dias, um mês e assim sucessivamente. Isto por quê? Porque o psiquiatra vai avaliar os sintomas que ainda persistem no paciente, aqueles que são aí resistentes, não é? Vai avaliar a resposta que o paciente está a ter com o tratamento que tem em casa, vai avaliar se tem ou não algumas reações adversas que muitas das vezes não são entendidas ou percebidas, não é? Pelo paciente ou familiar, porque muitas das vezes nossos pacientes têm reações adversas aos medicamentos e vão para a medicina, entendem, até chegam a estar, não é, na UTI, mas é uma reação adversa ao tratamento. Então, o psiquiatra, com as consultas, vai avaliando tudo isso. Segundo, o psiquiatra vai ajustando o tratamento, não é? Aumentando ou diminuindo de acordo com a necessidade do paciente. E por último, o que vai fazer? Vai evitar assim novas recaídas e fazer com que o tratamento seja mais eficaz. Porque nós aqui, o nosso tratamento não é em um longo período de tempo, não é? E muitas das vezes os pacientes param de fazer as consultas, param de fazer o tratamento porque já se sentem bem. E depois o que acontece? Tem uma nova crise. Aí vem uma recaída.
que muitas das vezes chega a ser pior da que teve anteriormente. Então, com as consultas periódicas com o psiquiatra, não é? Vai se evitar tudo isso. Então, o apelo meu nesse momento com que continuem com as consultas, não é? Até terem a alta médica do psiquiatra. Boa noite.